Olá para todos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada mais uma vez. Olha eu de novo aqui, instrutor Fernando José, Clube do Técnico do Rio de Janeiro, trazendo hoje uma informação direcionada aos profissionais de manutenção. Muita gente tem incorrido em determinado tipo de erro que acaba causando o retorno do equipamento que foi consertado e vai deixar o quê? O cliente aborrecido, óbvio, você aborrecido, porque você vai ter que fazer o serviço de novo, porque você cometeu um erro até certo ponto, entendendo, banal, mas é um erro banal que acaba te custando caro, por vários motivos. Os principais, você vai ter o dobro do trabalho para resolver o problema, que poderia ter sido resolvido da primeira vez. Eu estou me referindo aqui, eu estou me referindo ao sistema de backlight dos televisores atuais. Televisores atuais, que muita gente chama de TV de LED, a TV não é de LED, a TV é LCD. A diferença é que os aparelhos mais antigos, até 2008, usavam lâmpadas similares às fluorescentes para gerar a luz traseira que faz aparecer a imagem na tela. E essas lâmpadas foram substituídas por barramentos de LED, correto? A diferença é essa. Não existe TV de LED para uso doméstico, existe TV de LED para letreiros, outdoor, paredões de imagem para shopping, para eventos, aí sim é feito com LED. Mas para uso doméstico, a TV é LCD com um sistema de retroiluminação, ou seja, de luz traseira, feito com LED. E, na realidade, LEDs, basicamente, na grande maioria dos modelos, são similares a esse daqui. São as chamadas barras de LED que equipam os televisores na parte de trás da tela. Obviamente você, usuário, não vê isso aqui porque você está atrás da tela. Você não tem que ver isso aqui. Isso aqui é a parte interna do aparelho, faz parte do sistema de backlight do televisor. Quem tem acesso a isso aqui é o técnico, o profissional de manutenção. Se não souber o que está fazendo aqui, vai aumentar só o tamanho do problema do teu televisor. Então não inventa de querer... eu vi no videozinho no YouTube que é só trocar o LED. Tá, é só trocar o LED, só que tem um pequeno detalhe. Para trocar o LED, você tem que saber tirar a tela do televisor da forma correta e depois remover os filtros de luz, remover o difusor de luz, remover o refletor de luz. Aí você vai chegar nesses caras aqui, ó. E se você não souber como é que tira, você vai acabar arrebentando as ligações e aumentando o tamanho do seu problema. E se você conseguir tirar isso daqui de lá e trocar, e você não comprar errado, porque existem versões diferentes, e se não souber identificar a versão, vai comprar errado, você deu sorte, comprou a versão certa, você trocou. Agora você tem que fazer o processo inverso, colocar o refletor de luz, colocar o difusor de luz, colocar os filtros de luz que tem uma ordem correta para serem colocados. Se inverter um com o outro, ou botar de cabeça para baixo, não vai ter imagem na tela, entendido? E depois você tem que colocar a tela de volta. A tela é o item mais frágil desse processo. Se não tiver os conhecimentos necessários para fazer o manuseio correto da tela, você com certeza vai quebrar a tela do seu televisor, que tem acontecido com muita gente. Volta e meia, eu diria até que pelo menos uma ou duas vezes por semana aparece alguém desesperado na oficina, com um televisor semi-desmontado, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém colocar a tela de volta no lugar, porque ele não consegue colocar a tela e aparecem umas rachaduras estranhas. Mas a tela está inteira, o camarada fala, a tela está inteira. A tela está quebrada, você quebrou a tela no processo de desmontagem ou montagem do aparelho. Então, se não souber o que está fazendo, só vai aumentar o tamanho do seu problema. Ao ponto de quebrou a tela, danificou a tela, só outro televisor, porque o custo da tela, na grande maioria dos casos, não compensa, porque uma tela LCD nova custa no mínimo 80% do valor do televisor novo. E isso é pago à vista, tá? Não pode fazer parcelado para comprar tela não, tá? Voltando ao tema inicial, que não é para você cliente. Eu apenas voltei para você cliente para te dizer que você não vai mexer nisso daqui, ok? Você não vai mexer nisso daqui, a não ser que você queira arranjar chifre em cabeça de cavalo. Aí é um problema seu. Porque afinal de contas o aparelho é seu, você pode fazer o que você quiser com o teu aparelho. Só que, se você não souber o que está fazendo, você só vai aumentar o tamanho do seu problema. Você não quer aumentar o tamanho do problema, você quer eliminar o problema.
Qual é a forma de eliminar o problema? Chamando um profissional para fazer o serviço. Agora eu vou falar para os profissionais. Muita gente acha que o televisor chegou com a tela quebrada na minha oficina, o cliente me vendeu barato, o cliente me deu a televisão. Mas tem as barras de LED, estão boas, estão acendendo. LED acendendo não significa que o LED esteja bom. Claro, se for um televisor que foi comprado há 2 meses, basicamente esses barramentos estão, diria que 99% 0 km. Mas é um televisor de 2 anos de uso, 3 anos de uso. Um aparelho que fica ligado no mínimo 6 horas por dia, na grande maioria dos casos. Então esses LEDs, esses barramentos, eles não estão mais com a mesma condição que deveriam ter quando eram novos. Há um desgaste. Então, você pegou um televisor com a tela quebrada. Aí você desmontou para não ficar ocupando espaço e separou barras de LED, placa Tecom, placa principal, placa de fonte, alto-falante. Separou tudo bonitinho, cada coisa em seu lugar. Barramento de LED usado vai ser útil? Vai, para teste. Você desconfia que o defeito é barramento. Você liga os barramentos que você tem, que você anotou lá, barramento tal, para o modelo tal, da marca tal, versão tal. Então, e eu tenho, tá aqui, ó. Você vai lá, liga, todo mundo bonitinho, e acendeu. O defeito é barramento de LED. Infelizmente, tem alguns apressadinhos que, para ganhar tempo e gastar menos, e a chamada economia porca entra justamente aí, vai pegar esses barramentos que foram tirados de um aparelho com a tela quebrada, que são usados, e vai colocar na TV do cliente, para ganhar tempo, para economizar. E sabe o que vai acontecer? Porque eu já vi acontecer. Daqui a 2 semanas a TV está de volta novamente com o mesmo defeito. Não tem imagem. E o que está acontecendo? LED queimado de novo. Por quê? Porque os barramentos não eram novos. Eles já tiveram um desgaste anterior que você não tem noção de qual foi. Porque você não sabe se essa TV é ligada 2 horas por dia, se era ligada 6 horas por dia, se ela ficava 25 horas por dia acesa. Você não tem essa noção. E o cliente jamais vai te dizer isso quando te der ou te vender a televisão. Então, barramento de LED, tá bom? Saiu de um TV usado, tá bom? Joia! Anota de onde ele saiu, modelo, marca, versão e guarda para teste. Jamais use para consertar o aparelho do cliente. Você vai usar para diagnosticar. Matei o defeito, é barramento, vou agora fazer a encomenda do kit de barramentos novos para trocar o aparelho. Esse é o procedimento correto. Você pode usar o barramento usado para teste, nunca para reparo, porque você simplesmente está criando um novo problema para você e para o cliente. O cliente, depois de 2 semanas, vai descobrir que a televisão está apagada, quando ele ligar a televisão de manhã, ele está falando, mas não acende de novo. Ele vai levar novamente para você, porque está na garantia, você é obrigado a dar 90 dias de garantia para o serviço. Aí ele vai levar para você de novo, a cara de felicidade do cliente já não existe mais, e a tua cara de felicidade vai acabar agora quando ele chegar com a TV com o mesmo defeito. E você vai descobrir que defeito é o quê? Barramento de LED queimado, porque você cismou de colocar o barramento usado no aparelho. Eu já participei de uma situação dessa, ao vivo. Eu prestava serviço para uma empresa e chegou um televisor AOC 43 polegadas, defeito, barramento de LED ruim. Feito o orçamento, aprovaram o orçamento, pedi o kit de LED, me entregaram um kit de LED. Só que eu observei, mas esse kit de LED aqui não veio na embalagem, que comumente vem o kit novo. Não, é o que foi da TV que foi desmontada. Eu falei para o gerente, ó, isso não é o certo. Não, mas o patrão mandou fazer, já testou, o barramento não tá bom. O patrão mandou fazer, é uma outra história. Eu fiz, a TV funcionou, o cliente pegou, pagou, levou. 2 semanas depois está lá o televisor de novo na minha bancada. E eu vou ter que ter novamente o mesmo trabalho que eu tive antes. Desmontar a TV, tirar a moldura, tirar a tela, tirar filtro de luz, tirar difusor de luz, tirar refletor de luz, tirar os barramentos. E aí mostrar para o dono da empresa que o defeito é o barramento usado que ele me mandou entregar para fazer o serviço. Eu avisei que não ia dar certo. O grande problema é que muita gente não admite o erro. Não, mas o barramento estava bom. Mas o barramento estava bom? Não, o barramento estava acendendo. O barramento não estava novo, ele estava acendendo.
Só que um LED alterado, um único LED alterado, ele acende, mas ele está alterado. Ele está gerando um consumo diferente dos outros e isso vai causar dano aos outros LEDs do sistema. Então, técnico, economia porca, não adianta. Você vai estar tendo o dobro do trabalho e você ainda corre um grande risco. Porque olha só, para trocar os barramentos, você tem que tirar a tela do televisor, que é um risco. Tirou a tela, tirou tudo, trocou os barramentos, botou barramento usado. Montou a TV, funcionou. Joia, beleza, entregou ao cliente. Daqui a 2 semanas ela volta, barramento queimado. Você vai ter que fazer todo o processo novamente, que envolve o quê? Tirar a tela, que é a parte arriscada do processo. Mesmo você sabendo a forma correta de fazer, você também corre o risco. Não é só o cliente que vai correr um risco gigantesco, porque ele não sabe a forma certa de fazer, mas você vai correr um risco também. Um acidente, um tropeço, um escorregão, um espirro que você dá quando está com a tela na mão, é o suficiente para acabar com tudo. E você vai ter que sair da loja para ir lá na Casa Bahia comprar uma TV nova para o cliente. Você não quer fazer isso. Barramento usado para teste, para diagnóstico, nunca para fechar o serviço, nunca para finalizar o serviço para o cliente, nunca. Finalizar serviço de LED para o cliente é barramento novo. E fazendo as modificações necessárias para reduzir a corrente que circula para que os LEDs tenham uma vida útil muito maior do que os originais tiveram. Se você fizer o procedimento correto de redução de corrente, os barramentos que você colocou no aparelho, que não são os de fábrica, são novos, mas não são os de fábrica, eles vão durar mais tempo que os de fábrica duraram. Porque o fabricante monta o televisor com menos LEDs do que deveria. E para gerar a luminosidade necessária, ele aumenta a voltagem que alimenta cada camarada desse, para que eles acendam mais. Então eles trabalham sobrecarregados, eles trabalham acima do seu limite operacional, que seria o correto. Então, após a troca dos barramentos por barramentos novos, você faz uma modificação no circuito para reduzir a corrente, consequentemente, aumentar a vida útil desse material. Agora, lembrando mais uma vez ao dono da TV, você não vai mexer nisso daqui. Claro, você não deve mexer nisso daqui. Você não deve tentar consertar o seu televisor, porque você não é técnico de eletrônica, você não tem conhecimento sobre a desmontagem, sobre o processo de desmontagem de um televisor para chegar nos barramentos de LED. O risco que você corre em relação à desmontagem do aparelho e danificar o aparelho de forma irremediável é estratosfericamente maior do que o risco que o técnico corre fazendo o mesmo procedimento. O técnico corre um risco. Eu corro o risco, qualquer profissional corre o risco. É um risco calculado. Sabendo os procedimentos, tendo as ferramentas necessárias, temos um risco calculado. Você, usuário, que não tem conhecimento nenhum, não tem ferramenta nenhuma adequada para fazer isso daqui, você tem o risco estratosférico de, quando terminar, descobrir que a tela da TV está com defeito. Porque você não sabia tirar a tela da forma correta, forçou e danificou, ou até tirou ela inteirinha, mas na hora de colocar, forçou e danificou. Um grãozinho de areia que você esqueça de remover no local vai ser o suficiente para acabar com a tua televisão. Então, clientes, recomendação, não tentem consertar seus aparelhos. Procurem um profissional habilitado, gabaritado para fazer o serviço. E vocês, profissionais, aprendam. Economia porca traz prejuízo em dobro, certo? Até a próxima, fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Se você não gostou, escreve por que você não gostou. Porque aí eu posso corrigir o erro e fazer você gostar também do nosso trabalho. Fui!